Olá, todo mundo assistindo o Bate-Papo Carlotas, assistindo e ouvindo o Bate-Papo Carlotas. Eu sou a Carla, uma das sócias fundadoras de Carlotas. Vou falar um pouquinho do que a gente faz, se você já vem aqui sempre, já está cansado de saber. Então, rapidinho, Carlotas está aqui para cuidar e olhar das relações. A gente trabalha com empatia, respeito, diversidade, inclusão, equidade, tudo que tem embaixo desse guarda-chuva. Vai lá em carlotas.org para saber mais. E como sempre, eu estou aqui com a minha diva, minha musa, minha chefa. E antes de passar, eu vou me autodescrever. A Fabi está aqui, para quem não está vendo, falando, me lembrando. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelinho assim que bate no ombro, morena, com óculos de aro escuro. No fundo tem uma porta de armário branco e um negócio que eu esqueci o nome, cavalete, que tem as minhas pinturas ali, mas está fora do foco, o que importa sou eu aqui falando. E deixa eu passar a bola, Fabi, me deixa em paz, vou passar a bola para você, minha musa. Oi, Cá. Bom, pessoal, sou Fabi Gutierrez, para quem não me conhece, sou uma das sócias de Carlota, sou uma mulher branca, cabelos castanhos claros abaixo do ombro, estou com um vestido coral, com um colar de borboletas. Atrás de mim tem uma parede com textura meio bege e uma florzinha aqui do lado de Lego, a qual eu sou muito fã e fiz questão de colocar para decorar. E o nosso papo de hoje é um dos pilares muito importantes de Carlotas. A gente vai falar sobre empatia, mas como que a gente consegue experimentar a empatia. Então, é uma dupla que a gente conheceu recentemente, mas que a gente está muito empolgada em fazer coisas juntas, porque traduz muito a linguagem de Carlotas, entra nesse campo do lúdico e das experiências vivenciais. Então, aqui eu estou com... vou ler, porque elas são tão maravilhosas que eu não consigo decorar e dar o peso que precisa, né? Então, a Ju é formada em comunicação social pela SPM, depois de trabalhar em agências de publicidade em São Paulo, ela foi para a Inglaterra para se formar como atriz, e aí, desde então, ela trabalha como facilitadora em treinamentos corporativos com a metodologia Experiential Learning, e é cofundadora da Interaction Experience no Brasil, e a sócia dela, a Mitzi Evelyn, que é manezinha da ilha de Florianópolis, viveu quase 14 anos no Rio de Janeiro, passou 2 anos em São Paulo, casou-se há 3 anos, mudou também para Londres, no Reino Unido. Ela é atriz e iniciou a carreira bastante nova na cidade natal e desde então constrói uma trajetória em sets e palcos no mundo. Ou seja, nós estamos com celebridades aqui. Eu e a Carla não temos nem roupa para essa conversa. Ela é formada em artes cênicas, ciência, arte e filosofia e atualmente ela está Ponte Aérea Brasil-Londres por causa da empresa que ela fundou junto com a Ju. Então, dou as boas-vindas para as duas. Queria começar passando a bola para vocês poderem contar um pouquinho mais de vocês, mas acho que principalmente um pouquinho mais do negócio de vocês, que é o que nos une aqui, né? Essa linguagem lúdica para experienciar e falar sobre empatia. Então, super bem-vindas, Mitzi e Ju. Obrigada, Fabi, obrigada. Eu sou a Mitzi, prazer, gente. Antes de mais nada, eu sou uma mulher de pele branca, eu sou com cabelos castanhos escuros, um pouquinho abaixo do ombro, eu tô vestindo uma blusa preta, de manga comprida e gola meio alta, eu tenho um colar aqui com um olho grego, e no fundo eu tenho a minha mini biblioteca com um espelho. Enfim, prazer, meninas, obrigada por terem recebido a gente aqui. Vai, Ju. A gente está muito feliz de estar aqui. Que conversa que a gente está para ter aqui hoje. Então, vou me descrever também. Eu sou uma mulher de pele branca, de cabelos castanhos claros, um pouquinho abaixo do ombro. Eu estou vestindo uma malha hoje meio trançada, assim, de azul claro. E a parede atrás de mim tem assim, uma cor verde e com 2 pinturas, ilustrações penduradas na parede atrás de mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, estou esperando essa conversa há bastante tempo. Gente, eu preciso falar que eu estava tão nervosa com essa descrição, que eu falei, o que eu falo? Como é que faz? Esse é um grande novo. Eu quase esqueci.
essa é uma grande dúvida que todo mundo tem e da importância que é a gente tornar, né, acessível, e principalmente agora com podcast, né? Quem não chega via vídeo, quem são essas malucas que estão aí? Então, também é bom que as pessoas conseguem dar um pouquinho de forma para a gente. Ju e Mitzi, queria que vocês falassem um pouco de como surgiu a Interaction, mas o que é exatamente, né? O que são essas experiências? Vamos começar? Eu começo. Vou começar do começo, assim, bem rápido, mas eu estou aqui na Inglaterra, né? A gente fica nessa ponte aérea, né? Nesse último ano com a empresa, mas eu cheguei na Inglaterra, já comecei a trabalhar com essa metodologia de Experiential Learning, que nada mais é aprender ao fazer, né? O que eu entendi é que quando você tem o treinamento só na teoria, as pessoas realmente não aprendem, né? Então, é uma metodologia, assim, que muito nova, quando eu comecei, eu não conhecia, e ela utiliza atores e da arte, da encenação, da prática, do lúdico, né, que nem vocês estão falando, para gerar conhecimento, para gerar aprendizado. Tem 4 passos do Experiential Learning, que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso quando a gente vai conversando, e eu comecei a me envolver com isso como atriz e depois como facilitadora. E aí, a Mi depois, você vai contar um pouco mais de você, Mi, mas ela se mudou e eu falei, poxa, tem uma coisa muito bacana aqui para a gente trabalhar. A gente começou a trabalhar, ganhou muita experiência com isso e a gente viu um gap no mercado. No Brasil, não existem empresas que dão esse serviço, né? De uma forma que a gente consegue dar como fundadoras brasileiras. É engraçado que a Ju fala, pensem assim, uma pessoa que viveu a vida inteira no Brasil, trabalhou a vida inteira no Brasil, de repente muda para Londres, tem que atuar numa outra língua, tem que fazer tudo numa outra língua. Eu falei, gente, que pânico, entrou aquela crise pessoal que todo mundo tem. E aí eu falei, eu sou maluca, o que eu fiz da minha vida? E aí quando a Ju me apresentou para esse método, assim, então para mim foi maravilhoso, porque eu podia ser atriz, né, dentro de uma sala que a minha expertise que era comunicação e atuar, para deixar os outros confortáveis, porque eu, como atriz, estava ali no risco do personagem, não da Mitzi. Então, assim, isso é uma coisa legal que a gente já traz com essa metodologia, né? Quem está em risco para começar, ninguém vai atuar, gente. Somos nós, os nossos atores, é quem atua. Todo mundo vai ser você mesmo. Não tem nada além disso. É você com as suas opiniões. E, por favor, deem opiniões sempre, porque isso é o que é mais valioso. O que a gente brinca é que a gente gosta de trazer a conversa de novo para a mesa. Simples assim. A nossa empresa ela é de comunicação, né? É como é que a gente traz a conversa, como é que a gente abre esse espaço de empatia, né? De ouvir o outro, de prestar atenção, enfim. E foi curioso, porque quando a gente descobriu esse gap do mercado, foi conversando com uma amiga empresária que veio para cá, e ela falou, gente, eu preciso disso. Eu tive um problema na minha empresa e ninguém conseguia falar para o gerente, porque ele era o chefe, que ele estava fazendo errado, porque tinha medo de perder o emprego, tinha medo de se colocar, enfim, milhões de questões pessoais que todos temos. E aí, assim, nasceu a Interaction Experience. Sabe que me encantou muito quando a gente começou a conversar, e acho que é esse casamento de propósito, de ideia, de metodologia, que quando nasceu Carlotas, né, e muito por obra da Cá, né, nesse lugar de trazer algo lúdico, né, como esse disparador dessas conversas profundas, delicadas, mas de uma forma segura, né? Então, até anotei aqui que você já super adiantou, Mitz, que é essa coisa da exposição, porque são temáticas delicadas, né? A gente está falando de competências técnicas, né? A gente está falando de competências muitas vezes socioemocionais, relacionais, e às vezes a gente tem que falar coisas, tocar em assuntos muito delicados, né? E quando você usa esses recursos, você usa com muita segurança. Então, eu queria que vocês explorassem um pouco essa metodologia de vocês nesse campo, né? Do quanto consegue disparar essa conexão com quem está participando, mas num campo absolutamente seguro, né, de não se expor. Porque, por exemplo, eu tenho pânico de, vem aqui no meio fazer uma cena, ou pega, sabe, puxa a pessoa para participar. Não. Não, isso não vai acontecer. Fica tranquila, isso não vai acontecer. Não, e o que a gente fala bastante é que, assim, são coisas que são vieses inconscientes que a gente tem.
a gente fala coisas que tocam no outro e a gente não percebe. Porque uma coisa que a gente tem muito internamente, a gente sempre fala às vezes não importa o que eu digo, importa é como vocês recebem. Só que nesse ruído de comunicação, no meio disso, isso pode ser um problemaço para a empresa, né? Principalmente agora que a gente está falando de NR1, né? Tem muita coisa mudando, ainda bem, para a gente começar a se preocupar com esses riscos psicossociais, são coisas que escapam, né? Não é pensado. A gente sempre fala, aquela pessoa que é inconveniente ou desagradável, todo mundo sabe quem é, todo mundo sabe como lidar, ou decide não lidar também, tudo bem. Mas e o que a gente faz? Né? O detalhezinho, aquele comentário que a gente fala, nossa, mas eu achei que eu estava te elogiando. Você não sabe, né? A gente trabalha muito com microagressões, né? Porque é isso que a Mi falou, quando a pessoa tá fazendo uma coisa que é ruim, que todo mundo sabe, não tem problema, alguém vai entrar ali e vai parar. Agora é aquela área, assim, meio turbulenta, que você não sabe que você teve um efeito errado em alguém. É aí que a gente entra. Eu acho que o poder, meio que você está falando, Fabi, o poder... Lembra de um filme, de uma peça que você assistiu na vida? E um livro que você leu? E muda a tua visão de mundo? Você aprende uma coisa, te toca de uma forma que uma coisa assim, mais teórica nunca pegou. Então, a gente pega esse emocional das pessoas de uma forma muito segura. Que nem a Mitz falou, tem um distanciamento bem seguro, você nunca vai ter que atuar, mas está ali na sua frente. E eu acho mais importante, a gente já conversou muito sobre isso, né? Narrativas. As narrativas, as suposições que eu tenho sobre a outra pessoa. E a gente lida, né? Vive a nossa vida com isso. Ah, ele sempre vai fazer isso. Aí você começa a lidar de uma forma assim. Então a gente expõe essas narrativas, suposições, numa cena, pelos personagens. E a gente deixa as pessoas também em contato com os personagens por uma ferramenta que a gente chama de entrevista. Então, eles podem conversar com o personagem diretamente depois da cena acontecer, para explorar, por que você falou isso? Né? Esse gerente que a Mitz estava falando, o gerente falou tal coisa. Os participantes da sessão, eles podem falar diretamente com o gerente, com esse personagem, e perguntar, por que você falou assim com ela? Por que você falou assim com ele? Né? Então, tem uma troca experiencial, por isso que a gente chama de experiential learning, aprendizagem experiencial, que traz um insight maravilhoso, na hora. Até porque é uma coisa que, assim, eu sei muito, é muito fácil para mim eu dizer o que a Carla tem que fazer. Eu estou fora do problema dela, então assim, eu falo, não, gente, eu faria diferente. E aí você vai fazer, o jogo que a gente faz então o ator vai fazer diferente, quando a gente entra com uma outra ferramenta que é o Teatro Fórum. Então vamos testar na prática e vamos ver? Só que os nossos atores são preparados para reagir conforme aquela personalidade. Às vezes funciona, às vezes não. Porque dependendo de como você fala, a pessoa vai reagir diferente. Tem gente que pode ir para um embate ficando, se contendo e falando, tá bom então, pronto, acabou. Ou tem gente que pode, sei lá, começar a discutir. E tem gente que pode falar, não, verdade. Pode ser um outro ponto de vista. Então, a gente vai mostrando em cena com esses atores, sempre como é que podem ser todas essas variantes que a gente tem, né? Então, assim, é bem divertido. E vocês sempre sendo vocês. Então, e é com aquela coisa que a gente tem de opinião e julgamento, no espaço livre, que ninguém vai ficar ofendido. Gente, eu estou intrigadérrima, porque a Fabi foi num workshop de vocês, né? Ela participou e sabe dizer mais, porque estava lá. Eu nunca fui, eu estou curiosíssima. A próxima vez que eu estiver no Brasil, eu quero muito, muito ir, quero ter a oportunidade de, ouvir como vocês fazem, porque, primeiro assim, que eu acho muito foda você usar a arte dessa maneira dentro de empresas. Então, você levar os atores lá e com o debriefing de vocês também, né? Com a conversa, de ser guiado por pessoas que têm, sei lá, tem essa... Alguém ia falar alguma coisa? Não, eu olhei para baixo. E eu tô só pensando aqui do primeiro, como que eu posso ver uma cena? Ai, louca! Vamos fazer uma? Vai, por favor. Será que a gente não consegue? A gente trouxe uma. A gente preparou uma mini.
Uma mini, só para Só pra dar um gostinho. Isso, quem não conhece, ter uma... Porque vocês, né, como a Fabi apresentou, são atrizes, também podem fazer esse papel do vulnerável, porque eu e a Fabi vamos ser nós mesmas. Bem seguras. Julgando pra caramba, exatamente. Esse é o seu lugar. Aqui é esse o lugar. Eu acho, vamos fazer assim, ó, uma coisa para esclarecer também, cara, que você não participou desse showcase que a gente fez, né, que a Fabi estava lá, todo esse workshop, toda a sessão é liderado por um facilitador, uma facilitadora, a gente chama de facilitação criativa, né, então tem um treinador ali junto para guiar essa sessão, tá, então não são só os atores são uma ferramenta que a gente utiliza durante a sessão e a gente vai guiando a conversa para esses aprendizados acontecerem. Tá? Então, vamos assim, o que a gente trouxe para vocês é da nossa área de liderança e cultura organizacional, e especificamente a gente pegou essa cena de um treinamento que se chama Liderança Estratégica com foco na NR1, que é uma que a gente está tendo muita demanda agora, né? Porque muita gente não sabe o que fazer com esses riscos psicossociais quando chega na hora de fazer o plano de ação. Então, a gente vai mostrar para vocês, eu vou fazer o papel, eu vou ser atriz também, a Miss vai ser atriz hoje, vamos ser facilitadora, tudo junto. Eu vou fazer o papel de uma gerente, tá, numa agência, e a Mitzi é parte do meu time, e a gente tem uma apresentação amanhã com o cliente, então essa conversa que vocês vão ver, tá bom? Tudo certo? Prontos? Bora, vamos, ação. Oi, Lê. Lê, que bom que você ficou aqui na COP, precisava falar com você. Na verdade, como que você tá? Como que você tá para a apresentação amanhã? Tô preparada, com certeza. Dei uma passada com o Luiz hoje de manhã, a gente fez umas mudanças, assim, pequenininhas, e eu acho... Lê, você sabe, Lê, que para esse cliente específico, né, eles são um pouquinho mais, assim, old school, sabe? Eu, por exemplo, eu vou me arrumar um pouquinho mais, eu vou colocar uma make, sabe? Botar um salto, talvez, uma coisa mais arrumadinha, assim. Eu tava pensando, de repente, você podia ir mais nessa vibe também. O que você acha? Sério? Lê, desculpa, você é incrível do jeito que você tá? E a gente, você sabe a agência, a gente é super inclusivo aqui, a gente comemora o orgulho todo ano, né? Mas eu só queria falar assim, que eles são um pouco mais conservadores. Então, eu acho que a gente, como agência, como fornecedora, a gente tem que se ajustar um pouco para o público, né? Então, nada de arco-íris, solta o cabelo, sabe? Um pouquinho mais arrumado. Tá bom. Tá? Uhum. Ótimo. Então, tá bom, que bom. Mas, ó, também, assim, relaxa quando chegar lá, seja você mesma e a gente vai conseguir essa conta, sim, tá bom? Claro. Aí a gente para, gente. Aí os atores saem de cena e aí começa o facilitador fala: e aí, pessoal, Carla, Fabi, o que vocês viram nessa cena? O que vocês viram nessa situação? Fabi, quer começar? Falo eu, falo você. Vi tanta coisa, né? Gente, eu já achei, tipo assim, parece que vocês mudam, né? Assim, é muito doido essa coisa de atriz. Mas fala, Fabi, depois eu falo. É engraçado, assim, o tom me chama bastante atenção da chefe, eu esqueci o nome da pessoa. Bom, enfim. Eu sou Fabiana e ela Letícia. Fabiana é uma monstra. Então, assim, um tom meio, né, assim, um ácido, assim, meio... Não sei, o tom não, eu achei que não foi por mais que precisasse naquele contexto, e a gente sabe que corporativamente, às vezes, a gente tem que usar umas fantasias mesmo, né, e tudo bem, mas o tom me pegou bastante, né, então tentar minimizar algo que era, tipo, não seja você mesma, né, porque a gente precisa conquistar essa conta, e tudo bem, faz parte do jogo, né, mas assim, essa coisa de tentar compensar... Ela falou, seja você mesma. E às vezes, que nem você está falando, né? Assim, às vezes a gente precisa se adaptar para o cliente. Então, me conta um pouco mais. Qual que é o problema? O que não pegou bem para você? Eu achei o tom, as coisas não ditas, claramente tinha uma questão... Eu entendi, né? Porque as coisas não eram ditas, eu entendi que tem uma questão da orientação sexual, enfim, alguma coisa assim, implícita, que também não ficou claro, né? Mas é justamente esse lugar, esse tomzinho, assim, meio, sabe? Tá meio bom. apimentadinho, assim. Para mim, Tá Cá. bom. Isso, Cá, quero ver de você agora.
O que eu vi, uma chefe mega conservadora, também, coitada, colocada nessa estrutura de agência, que também, assim, tipo, eu vou ter que colocar um make amanhã. Ela se colocou no meio, sabe? Do tipo, eu vou ter que passar por isso também, que é, tipo, me afeminar, sei lá o que. Porque ela falou que o cliente era mais, esqueci o termo, mas mais conservador, se pá. Mas o cliente era mais alguma coisa, então por isso eu vou ter que fazer isso, então esperando da Lê que fizesse a mesma coisa. E dá para entender, assim, pela leitura, que a Lê não está muito confortável com aquilo, né? Do tipo, meu, oi, o que é isso? Você está se dobrando para esse tipo de comportamento? E foi isso que eu vi. E, Clara, como que você percebeu que a Lê não estava confortável com isso? Porque ela não falou. Ela não falou, eu acho que porque uma Fabi disse, acho que teve muita coisa, assim, entre linhas, que não foi falado dos dois lados, e para mim, acho que foi o jeitinho dela, tipo, também não lembro das palavras, mas tipo, tá, sabe, meio que, tá bom, não sei, não lembro por quê também. Deixa eu pontuar uma coisa, às vezes a gente não percebe, né? Ela é muito instintivo. É toda a linguagem não verbal. Não há, só as palavras que ela falou. A gente viu no rosto dela, na expressão, nos gestos, na hesitação de não falar. Então, é também entender durante... Agora eu vou meio que voltar aqui para a nossa conversa como entrevista, bate-papo mesmo, Carlota. Peraí, deixa a gente bater palma antes para as atrizes. Pronto. Voltando um pouco para a gente, então, vocês viram que os cenários que a gente traz, as situações que a gente traz não são, assim, bem ou não é. Tem nessa linha, é tudo implícito, porque normalmente a vida é assim, né? Então, a gente vai conversando e a gente vai também desafiando algumas coisas que as pessoas falam, que os participantes falam. A gente quer criar esse senso crítico para a pessoa desenvolver o próprio debate, o próprio argumento, né? E começar a colocar, porque a gente trabalha com as empresas juntos com a política da empresa, obviamente, e também com a lei, né? Tem uma lei ali, e pensando assim em coisas muito pequenas. Falou, tinha alguma coisa ali de LGBT, mas tinha. Para mim, como Fabiana, talvez não tinha. Para ela, tinha. E aí, logo depois dessa cena, a gente faz uma entrevista. Então, você, Carla e Fabiana, vocês podem conversar com a Letícia diretamente, fazendo perguntas, o que a gente chama de experienciando a empatia na prática, sabe? Inclusive, eu vi o lado da Fabiana, né? Porque você não sabe o que levou ela a estar daquele jeito naquele momento. Alguém pode ter feito algum comentário que ela está tentando da forma mais doce que ela tem, passar isso sem ser uma coisa, então, assim, não, é porque eu também vou usar o que você falou como exemplo, né? Então, é isso, é o implícito, porque a gente não para ouvir o lado do outro, né? Eu tenho muita certeza de que para mim isso não caiu bem. Eu, como Letícia, falei, gente, não faz o menor sentido. Mas, e aí? E o lado da outra personagem? Ela tem um cargo de chefia. Isso tem que correr bem amanhã. Então, tem toda uma cadeia que um reflete no outro. E aí, o que a gente fala de sair desse óbvio do que é visível, né? E é o que a Ju falou, é linguagem não verbal, é tudo que acontece ao redor, né? Então, esses detalhes. É aí que a gente fala que é um pouquinho do viés inconsciente, né? Que a gente traz. Que para ela, muito provavelmente, foi uma conversa ótima. A Letícia, inclusive, a ouviu. Exatamente, gente. E é engraçado, porque às vezes as pessoas, na hora da decisão, elas falam assim, eu já fiz isso, eu já passei por isso, ou já fizeram isso comigo. E assim, tô falando, obviamente, a gente tá aqui muito mais confortável, a gente sabe que é uma conversa muito tranquila, mas às vezes tocam traumas em pessoas durante as sessões. Então, muita gente às vezes sai, porque toca em coisas e a gente consegue conversar sobre isso, achar estratégias de como lidar com a sua inteligência emocional. Porque exige muito, essas conversas difíceis exigem muita inteligência emocional de todo mundo envolvido, né? E eu não lembro, Fabi, se você lembra o que a gente faz depois disso, o que você mais gostou. Eu lembro que você estava, assim, mega empolgada do Teatro Fórum. De fazer a entrevista, de conversar com os personagens, não? De alterar as falas? De poder ir pedindo, interferindo, do tipo, não fala assim, volta.
fala de outro jeito. Porque eu até ia comentar isso, porque eu acho que o poderoso que é essa abertura para o diálogo, porque de verdade, no dia a dia, a gente não sabe, né, o que está por trás, a gente entende um monte de coisa dentro, por exemplo, de uma liderança, né, aquilo que eu falei, ela precisa, né, e dentro de uma organização, às vezes a gente tem que se fantasiar, tem que fazer um personagem, e tudo bem, né, enfim, faz parte, né, mas é o como a gente faz e as coisas não ditas. Então, esse convite para o diálogo, né, e de falar, gente, olha, a situação é essa, Lê, a situação é essa, este cliente tem este perfil, o que a gente junta pode fazer? Olha, acho que para ele não vai cair bem, porque essa tentativa de, e até eu vou ter que pôr uma make, você acaba, às vezes, tentando consolar e equiparar uma dor com outra, que são muito diferentes, né? E a gente faz isso na melhor das boas intenções, né? Nesse movimento simpático, mas não empático, né? Porque não tem comparação, às vezes, essa dor que está acontecendo no outro. Simpático, mas não empático, que lindo. Achei muito bonito, eu vi a Carla dizendo assim, é muito bonito. Mi, eu vi que você queria comentar alguma coisa. Não, o que eu ia falar é exatamente isso, assim, e aí é quando a gente segue numa sessão, a gente reconstrói essa cena exatamente com esse seu ponto de vista, por exemplo, fala, tá, ok, desde o começo, tá, né, tá equivocado ali, então como mudaria isso? Os participantes acabam virando um pouco roteiristas e diretores daquele ator, só que tem uma regrinha básica, que é, você só pode mudar, nesse caso, a gerente. Porque na vida a gente só pode mudar a gente mesmo. Então, você só pode mudar uma das atrizes em cena, e aí a reação da outra atriz vai ser completamente diferente. É ver isso em cena refletido, né? Aí que vem a experiência prática. E vou deixar bem claro que, assim, os participantes estão nas cadeiras deles, sentados confortáveis, totalmente seguros. Aliás, é onde que a galera se empolga, né? Isso foi muito legal até ver a diferença cultural, né, Mi, de trabalhar na Inglaterra, trabalhar no Brasil. A gente fazia sessão aqui de 1h30. A gente chegou no Brasil, não dá. Tem que ser no mínimo 3 horas. Sabe? A gente tem vários formatos também que a gente consegue adaptar para as empresas. Se querem uma sessão menor, uma sessão mais pocket, talvez de 1h30 a gente pode adaptar também, ou um dia inteiro, ou parte de um evento, de uma conferência, a gente consegue adaptar pela natureza do negócio, né? Mas foi incrível, assim, chegar no Brasil pela empolgação com a interação. Tem uma sede, eu acho, nossa, brasileira, assim, de querer interagir, de querer trocar, né? Então, principalmente o Teatro Fórum, que é uma técnica brasileira do Augusto Boal, é nossa, que foi exportada para o mundo. Então, assim, o maior orgulho que a gente tem de trazer essa técnica de volta para o mundo corporativo. No Brasil as pessoas são mais disponíveis, né? É isso, todo mundo quer participar. Ainda mais nesse lugar protegido, eu quero falar, eu quero entender, eu quero dar opinião, vamos trocar. Então é muito curioso, assim, e é o que a Ju falou, quando a gente vai fazer sessões no Brasil, principalmente quando tem roleplay, que é uma outra técnica, que aí seria as pessoas conversando com o ator como personagem, uma coisa mais individual, que a gente usa muito para feedback, por exemplo. Esquece, todo mundo conversa. E é muito legal, porque é isso, é todo mundo muito disponível, né? Então, a gente gostou muito dessa diferença, assim, e a gente, apesar de já ter feito algumas sessões, antes da Interaction existir, a gente fazia algumas sessões para o Brasil, era diferente, porque o roteiro era traduzido. Então, assim, não tinha a nossa temperatura. Porque como é que a gente chega nessas cenas e na estrutura dessa sessão? A gente faz um diagnóstico com a empresa. Então, assim, não somos nós que construímos, a gente decidiu que vai ser assim a sessão. Não. A gente tem todo um processo de diagnóstico junto, seremos nós 4 aqui, a gente construiria junto. A gente entenderia quais são as dores da empresa, o que precisa ser tocado ali, e aí sim a gente constrói, para ter esse espelhamento sem expor ninguém. Então, são situações que todo mundo já viu ou ouviu falar, tem aquela coisa de, eu sei que acontece, como lidar com isso? Então, a gente vai trocando juntos para chegar nesse lugar que aí é onde a mágica acontece, quando chegam os atores em cena e todo mundo participa. Você sabe que tem uma coisa que vocês trouxeram na fala agora e que eu acho que é muito especial quando a gente pensa em construção de diálogo, em cuidado das relações, etc., que é isso, né? Quando a gente fala, por exemplo, em diversos momentos, mas especificamente quando está falando de empatia,
Eu pergunto, qual que é o único jeito de mudar o outro? É mudando a gente, né? Que é isso, do papel e do contrapapel, ou seja, o que eu ofereço para o outro? Eu vou pôr um rock, quero que ele dance samba, não vai rolar, né? Então eu tenho que tocar samba para que ele também dance samba, né? Então eu entender o impacto que o meu comportamento tem para a reação do outro. É claro que a gente não controla o outro, a gente não sabe, né, a história, a vivência, o que aconteceu, se aquele dia que está caos e qualquer coisa vai ser grave, etc. Mas ainda assim, eu posso ser esse agente transformador de dar uma acalmada, de dar uma amenizada, né, nesse ímpeto, nessa reação dele. Então, assim, isso eu acho que é muito poderoso, quando a gente está disposto a construir o diálogo, olhar o lado do outro, e ver como a gente consegue contribuir de forma positiva. E aí, fazendo esse exercício, né, de quando, puxa, eu mudando a fala da Fabiana, como é que isso chega na Letícia? E aí é uma outra história, vai ser uma outra reunião, provavelmente. Sabe o mais legal? Porque, assim, por isso que eu sou, obviamente, apaixonada pela metodologia, mas eu fico emocionada, às vezes, quando eu saio de sessão, porque eu sempre soube que eu só tenho controle sobre mim. Sempre soube, teoricamente. Aí você começa o relacionamento, aí você tem uma amizade que deu um... Aí você começa a querer chacoalhar outra pessoa para a pessoa mudar. Ou um chefe que não tá te ajudando, não tá te dando suporte. Você não se lembra que você não tem controle sobre os outros. Durante a sessão, você está experienciando. Então, essa coisa de ter na pele, nos seus músculos, na memória corporal, de ter passado pela sessão, te dá esse conhecimento, esse aprendizado de que realmente não controla ninguém. Putz, lembrei agora, não teoricamente só, mas por experiência. Por isso que eu acho que é tão bonito, assim. Gente, mas é muito simples, assim, a gente pode voltar para a gente de novo. Lembra quando você era adolescente? Adiantava dizer para não fazer? Você tinha que passar por aquilo. Então, quando você vê os atores passando por aquilo, você fala, gente, tá, lembrei. É o que a Ju falou, assim, você vai começar a lembrar porque desencadeia sensações e emoções que você fala, tá, não posso controlar o outro. Mas e se fizesse? Porque aí ali no jogo você pode. E aí você vê, é tentativa e erro. Tentativa e erro, pode funcionar, pode não funcionar. Que legal. Então isso engaja muito, né? É muito engraçado ver, né, Ju? Até as pessoas mais quietas, assim, porque, claro, quando a gente chega na sala, a gente já faz a leitura de quem vai participar mais, quem vai participar menos. Chega uma hora que até aquela pessoa que estava mais quietinha fala, não, mas olha isso. E é muito legal, porque é esse lugar de dar voz para todo mundo, mesmo. Então, é muito bom de ver. A gente tem até... É que tem estatística, né? Porque essa metodologia existe fora do Brasil há muitos anos, há décadas aqui. Tem empresas com quais eu trabalhei no começo da minha carreira aqui, que estão aqui há 30 anos, 40 anos. E, assim, os números de estatística, de experiential learning, quando comparados a outros métodos de aprendizado, por exemplo, seminários, palestras, tem 5% de eficácia em retenção de conhecimento. Experiential Learning tem 80%. É o que mais tem retenção de conhecimento. Né? Então, é uma coisa muito provada aqui, né? Na Inglaterra, no Reino Unido, nos Estados Unidos, e a gente está trazendo isso para o Brasil. Isso que empolga muito a gente, para poder trazer isso, né, para os brasileiros, feito por brasileiros. Isso que é mais interessante. Gente, estava pensando, imagina você participar desse workshop, mesmo esse que a gente brincou aqui agora, com essa uma cena rapidinho, só nós duas. Imagina um monte de gente, você não esquece nunca mais. Não dá para impactar, comparar o impacto disso com, sei lá, vou entregar um flyer, vou fazer um post na intranet sobre o assunto, sabe? Tipo, não dá. E eu lembro, às vezes, que eu fui no teatro, todas as vezes, sabe? Tipo, você vê arte é um negócio muito impactante, fica com você para sempre. E o lance de você... Nossa, eu amei. Eu tô fã, eu não vejo a hora de participar de com muita gente. A gente tá nos nossos últimos minutos, eu sou sempre a chata do tempo, falei que voa. E aí eu vou passar para a Fabi, quer fazer uma última pergunta? Quer jogar as meninas na fogueira aqui, falar alguma coisa?
Eu queria só, bom, primeiro agradecer demais, né, a disponibilidade delas. Eu acho que, como eu comecei falando, vou encerrar falando, né, para Carlotas, especificamente, esse lugar da arte, da ludicidade, é um campo muito especial, porque a gente acredita, né, nessa ferramenta como linguagem para esse aprendizado, né, que é muito mais potente, porque a gente está saindo do campo cognitivo para entrar no coração, na pele, né, em todos os poros, assim, é muito potente. Então, eu apaixonei já de cara na nossa primeira conversa, e aí eu queria, além de agradecer muito, que vocês dessem uma palavra final muito, acho que, trazendo uma reflexão muito sobre empatia, assim, o que deste exercício e da prática empática, assim, ele é potente, assim, para a gente puxar a sardinha para o nosso mês da empatia aqui. Claro, eu estava escutando a conversa que vocês tiveram com o Álvaro, né, de conexão e empatia, e foi muito legal ter ouvido assim, empatia só funciona com o outro, né? Ele necessita troca. E eu acho vocês parceiras, né, pessoas que são referências em empatia, por isso que a gente funciona muito bem. Eu acho que a empatia com o nosso método, junto com vocês, é um match tão bom, porque vocês trazem esse expertise que vocês têm, e a gente consegue colocar isso em prática e volta, é um diálogo. E eu acho que isso é parte de quem vocês são e parte de quem a gente é, assim. E a gente vai encontrando os clientes, as pessoas que compartilham isso. A empatia, ela é uma ação para mim, ela não é não sei, uma coisa teórica. Você precisa de ação, você precisa de intenção por trás. Eu acho que é esse lugar de escuta, né? Para mim, a empatia ela é muito resumida por escuta. Hoje em dia é muito comum a gente escutar o outro pensando que eu vou responder, porque afinal de contas eu tenho que responder certo, eu tenho que me colocar bem. Não, escuta, porque daí você responde, né? De verdade, enfim, com o que vem. E se vier errado, tudo bem. Então, assim, eu acho que esse lugar de você se permitir essa troca é que eu acho que é importante da empatia, pelo menos para mim, assim, eu acredito muito nisso. Enfim, como atriz, meu trabalho de vida é observar os outros. Acho que as pessoas é o que a gente tem de mais valioso. E para a gente praticar empatia, é o que vocês já falaram, né? A gente precisa do outro. E a gente é tão melhor todo mundo junto. Ai, que lindo! Sim, total, total. Seguimos juntas, mulheres, seguimos juntos, você que está nos ouvindo e nos vendo. Olha eu, toda apresentadora. Dá um like. Não, tô brincando. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, gente. Meninas. Prazer enorme. Obrigada, gente. Tchau. Tchau.